Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, Nathalie e o Aleph viemos aqui para falar com vocês sobre desova e reprodução de salmonídeos. Os salmonídeos, eles estão localizados na família Salmonidae, dentro da ordem dos salmoniformes e que fazem parte da classe dos teleósteos. E dentro da família Salmonidae, a gente tem 28 gêneros diferentes. E dentro de todos esses gêneros, hoje a gente vai tratar especificamente sobre a truta e o salmão. Os salmões são peixes bastante estudados, pois possuem uma grande relevância na aquicultura e na pesca comercial. A migração para o mar abrange uma sequência complexa de alterações bioquímicas, comportamentais e morfológicas que a gente vai ver mais para frente. Trouxemos aqui para vocês o ciclo de vida do salmão. Então, a gente começa com a desova. Após a desova, de 1 a 3 meses, a gente tem o estágio de alevino. De 3 a 6 meses, o estágio de fry. De 6 a 9 meses, o estágio de par. De 9 a 12 meses, o estágio de smolt. E aqui, na troca de par para smolt, existe um processo que se chama smoltificação, que a gente vai ver lá mais para frente. E depois a gente tem o estágio adulto, que varia de 12 a 28 meses. E para começar a falar da reprodução de salmão, trouxemos aqui um artigo da Nicole Smialek, publicado em 2021, intitulado em Ameaças Ambientais e Implicações para a Conservação do Salmão do Atlântico e da Truta durante as suas fases críticas de desova em água doce, desenvolvimento dos ovos e emergência dos juvenis. E nesse artigo, o autor traz o ciclo de vida do salmão do Atlântico, incluindo as taxas de sobrevivência em diferentes estágios de desenvolvimento e detalhes sobre a área necessária durante a desova e na fase juvenil. Então, o autor ele traz essa imagem demonstrando o ciclo de vida do salmão na natureza. Então, no estágio de desova, são utilizados 432.900 metros quadrados, são liberados de 500 a 1.200 ovos por área, totalizando um total de 10.822 ovos liberados. Desses ovos liberados, a taxa de sobrevivência é de 70%, totalizando 7.575.000 alevinos. Desses alevinos, 50% vão passar para o estágio de fry, totalizando 3.787.000 peixes. E de 1 a 2 juvenis por metro quadrado a área necessária. Após isso, então, 40% desses peixes passam do estágio de fry para o estágio de par, totalizando 1.515.000 peixes. E é nessa fase de par que os peixes sofrem o processo de esmoltificação. Então, da fase de par para smolt, só 333.000 peixes sobrevivem. E desses 22% dos peixes que conseguem fazer a migração, 3% retornam para a água doce para fazer novamente a desova. Então, em torno de 10.000 peixes adultos retornam. O autor também traz a variação de tamanho do salmão do Atlântico. Então, o salmão do Atlântico ele pode variar de 60 a 100 centímetros, podendo atingir até 150 centímetros. Agora, começando a falar um pouquinho das fases do sistema de produção do salmão. Então, a primeira etapa da produção é fazer a seleção de sementes, que pode ser de um incubatório de água doce. Então, as populações são selecionadas a partir dos estoques de produções locais marinhos e normalmente são movidas para tanques ou gaiolas de água doce no outono. Após a escolha dos reprodutores, então a gente tem a fase de extrusão e fertilização. Então, os peixes são sedados em um saco de água bombeada com dióxido de carbono.
Os ovos de várias fêmeas são misturados com o sêmen de aproximadamente metade do número de machos, a fim de preservar a diversidade genética. Para o salmão-corvo, são escolhidas uma proporção de um macho para uma fêmea, e os óvulos fertilizados de cada par são mantidos isolados até que as amostras de tecido dos adultos forneçam evidências de que cada lote está sem a bactéria de doença renal. Essa bactéria é transmitida de pai para filho e é responsabilidade dos incubatórios prevenir a transmissão da doença quando possível. Após a extrusão, então, os ovos são enxaguados com água doce e fria para remover impurezas que podem levar ao crescimento de fungos ou bactérias. Depois, esses ovos são fertilizados com esperma, desinfetados e colocados em bandejas ou sistemas de silos. Eles são despejados de um recipiente para o outro para remover ovos não fertilizados. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando o sistema de bandejas. Aqui, uma imagem melhor mostrando esse sistema de bandejas. Então, os ovos são passados de bandeja para bandeja a fim de retirar os ovos inviáveis. Existe uma empresa chamada de Sitka Sound Science Center e nessa empresa os ovos eles são passados por um selecionador de ovos que usa reflexos da luz para classificar os ovos. Então, os ovos passam por esse selecionador e ele separa os ovos férteis dos ovos inférteis. E para a separação dos ovos existem outros sistemas e um deles é esse sistema onde os ovos são canalizados por uma roda giratória que suga os ovos onde são observados por uma luz. Se a luz estiver bloqueada, uma explosão de água expulsa o ovo para fora, enquanto os ovos bons continuam até serem depositados em uma cesta e depois movidos para bandejas. Aqui é só outra imagem mostrando outro sistema de separação dos ovos férteis e inférteis. A eclosão dos ovos pode ocorrer nas bandejas do incubatório ou após a transferência para os tanques. Após a eclosão, os alevinos são colocados com um substrato pedregoso para imitar o cascalho natural e são mantidos em condições de escuridão. A incubação de ovos e alevinos ocorre normalmente em água a menos de 10 graus. Após a absorção do saco vitelino, os alevinos nadarão na coluna da água, indicando que estão prontos para a primeira alimentação. Aqui é uma imagem mostrando um substrato utilizado. E agora a gente entra no processo de esmoltificação. Então, a esmoltificação é um processo complexo de adaptação impulsionado pelo sistema endócrino, que consiste em várias mudanças de desenvolvimento independentes, mas coordenadas na bioquímica, fisiologia, morfologia e comportamento do salmão juvenil. Estas alterações possuem elevado custo energético para os peixes e correlacionam-se com a diminuição das defesas relacionadas com o sistema imunitário. No entanto, este processo prepara os peixes para a migração a jusante e transição para a fase de vida marinha. Então, os componentes importantes da transformação são sinais ambientais, principalmente pelo fotoperíodo e pela temperatura, controle endócrino da esmoltificação ou por mudanças fisiológicas na osmorregulação que permitem que o esmalte prospere em ambientes com alto teor de sal. E a gente viu lá no início do ciclo de vida do salmão que a esmoltificação ocorre quando ele muda da fase de par para a fase de esmolte. E essa esmoltificação pode ser regulada pela fotoperíodo ou pelas flutuações sazonais de temperatura. Então, esses dois são sinais importantes que trabalham juntos para transformar pares de salmão em juvenis. No hemisfério norte, a desmoltificação do salmão selvagem está completa na primavera, quando o aumento da temperatura de 8 a 10 graus inicia a migração dos juvenis selvagens para a água do mar. E a regulação hormonal é muito importante na hora da desmoltificação. Então, aqui trouxemos um artigo de Moreira, 2021, onde ele traz as várias etapas que envolvem o sistema de sinalização endócrina. Então, depois que os salmões atingem um limite relacionado ao tamanho ou ao crescimento, a hipófise
é estimulada pelo fotoperíodo e pela temperatura, resultando em incrementos simultâneos de hormônio do crescimento, GH, cortisol e hormônios da tireoide. O GH e o cortisol interagem para controlar os mecanismos hiperosmorregulatórios nas guelras, no intestino e nos rins, promovendo aumento da tolerância à salinidade, alterações no crescimento e no metabolismo. Então, nesse processo de esmoltificação, a gente tem a janela smolt ou a janela de esmoltificação, que é o tempo que essa janela se abre. Então, onde inicia a esmoltificação e onde termina a esmoltificação. Então, os peixes, eles têm essa janela para conseguirem trocar da fase par para a fase smolt. Na produção industrial do salmão, a sobrevivência e o desempenho de crescimento na água do mar são as duas principais manifestações da esmoltificação. No entanto, se os juvenis forem impedidos de atingir a exposição à água do mar, várias das mudanças preparatórias associadas à vida marinha são revertidas. Um processo conhecido como desmoltificação ou reversão de par. Este processo natural de reversão fecha a janela dos juvenis, durante a qual os juvenis podem entrar e se adaptar rapidamente à água do mar. Então, aqui seria a janela de tempo que esses peixes possuem para poder fazer a troca de fase. E qual é a importância desse processo de esmoltificação? Então, com a esmoltificação, a gente consegue saber exatamente quando os juvenis estão prontos para serem transferidos para a água do mar. E esse conhecimento é crucial para a produtividade dos criadores de salmão. A duração dessa janela varia de 300 a 400 graus dia. E, historicamente, os problemas de esmoltificação são a segunda principal causa de perdas econômicas na aquicultura de salmão chileno, porque a quantidade de peixes atrasados e não adaptados na fase d'água do mar ainda é muito grande. Então, 23,9% desses peixes morrem por doenças infecciosas e 11,2% desses peixes eles morrem porque não conseguiram fazer a esmoltificação. Então, após a esmoltificação, esses peixes já podem ser criados na água do mar, e para isso, então, os peixes podem ser mantidos em temperatura ambiente e regimes de luz para produzir filhotes smolts na primavera do ano seguinte à eclosão. Ou os regimes de luz e temperaturas podem ser manipulados artificialmente para induzir a esmoltificação precoce. As densidades de produção variam dependendo do sistema, onde sistemas muito intensivos podem manter peixes em densidades tão altas quanto 50 kg por metro quadrado ou superiores. Então, após a determinação de que esses peixes passaram pela esmoltificação e já estão adaptados para sobreviver na água do mar, esses peixes com 40 a 120 gramas são transferidos para os cultivos marinhos. As transferências são geralmente realizadas em tanques de transporte especializados por rodovias, helicópteros ou barcos. E o crescimento no mar normalmente ocorre em gaiolas que consistem em grandes redes suspensas em vários sistemas flutuantes de passadeiras, ancorados no fundo do mar. Embora alguma produção tenha sido realizada em sistemas de tanques de bombeamento de água do mar para a terra. Então, o mais utilizado é fazer essa transferência dos peixes para o ambiente marinho do que ficar fazendo isso em terra, bombeando a água do mar. Então, aqui a gente tem o exemplo dessa transferência, então, a coleta dos peixes por redes. Aí esses peixes são colocados em embarcações, helicópteros, e depois são transferidos para os tanques redes dentro do mar. Então, essas gaiolas, elas podem ter design diferentes. Os locais maiores podem ter gaiolas de até 24 metros quadrados ou 100 metros de diâmetro, suspendendo redes que podem atingir profundidades de 15 a 18 metros. Já para alimentação, as dietas dos produtores de salmão contêm altos níveis de óleo de peixe,
que é eficientemente convertido pelo salmão, muitas vezes em taxas de conversão alimentar próximas a 1. Muitas fazendas marinhas utilizam sistemas computadorizados para acionar sistemas de alimentação, com mecanismos de feedback para detectar quando os peixes terminam de se alimentar. Isso permite que os peixes sejam alimentados até saciedade sem sobrealimentação e, consequentemente, sem desperdiçar a ração. E para produzir peixes com a cor de carne exigida pelo mercado, pigmentos carotenoides são adicionados à dieta durante a fase de crescimento de água do mar. Então, um dos principais pigmentos utilizados para a coloração da carne é a astaxantina, que é um carotenoide extraído de microalgas, e além das características antioxidantes da astaxantina, ela produz o pigmento, então ela confere essa pigmentação para a carne. Então, para o crescimento desses peixes em água do mar, os locais marinhos são selecionados com base na sua adequação no que se diz respeito à temperatura da água, salinidade, o fluxo de água, a proximidade das instalações e se estão em conformidade com a legislação local. O salmão do Atlântico cresce melhor em locais onde a temperatura extrema da água estão na faixa de 6 a 16 graus e as salinidades estão próximas dos níveis oceânicos, que variam de 30, 33 a 35 gramas por litro. O fluxo de água precisa ser suficiente para eliminar resíduos e fornecer uma água bem oxigenada. Densidades máximas de estocagem de até 20 kg por metro cúbico são utilizadas, mas a gente viu anteriormente que até 50 kg por metro cúbico podem ser cultivados. E o salmão do Atlântico cresce em locais marinhos por até 2 anos, com captura de peixes a partir de 2 kg. A boa prática é deixar os locais sem cultivo durante um período de 6 semanas ou mais antes da introdução de uma nova geração de peixes. Então, aqui a gente tem um resumo da produção de salmão. Então, a gente começa com a seleção dos reprodutores, extrusão dos ovos, fertilização. Aí, de 10 a 16 meses, a gente tem o processo de crescimento, desmoltificação, onde o salmão vai mudar da fase par para a fase smolt. E aí, quando ele passa pelo processo da esmoltificação, ele está pronto para ser transferido para o ambiente marinho. Então, daí no ambiente marinho, a gente tem a fase de engorda, que pode variar de 12 a 24 meses. Então, depois da fase de engorda, o salmão, ele é despescado e processado pela indústria do salmão. E aqui, a gente tem um design de como seria uma empresa de produção de salmão que não tem acesso ao ambiente marinho. Então, fazendo todo o processo em terra. Então, a gente teria aqui, no número 1, a fase de ovos, onde vai ser feita a extrusão, onde vai ser feita a fertilização dos ovos. Aqui, em 2, o tanque dos juvenis. Em 3, os tanques de esmoltificação. Aí, em 4, os tanques de crescimento. Em 5, os biofiltros para fazer essa filtração, esse tratamento da água. Em 6, o processamento e depois a venda para o comércio local. Então, agora eu trouxe alguns artigos. Um deles é o artigo escrito por Klepp et al., publicado em 2021, que traz o desempenho completo do ciclo de produção de salmão do Atlântico estéril e editado geneticamente, sobre o crescimento, desmoltificação e indicadores no bem-estar e composição da carne. Então, ele traz o problema ambiental do cruzamento entre salmão de viveiro e o salmão selvagem, que pode estar resultando em introgressão genética, o que pode afetar as características biológicas dos estoques selvagens. Então, uma solução para remediar esse impacto ambiental é bloquear a capacidade de reprodução, inibindo a função de proteínas que são importantes para o desenvolvimento ou para a sobrevivência das células germinativas. Então, para fazer esse trabalho ele iniciou em novembro de 2017 e foi até fevereiro de 2020, então foram 2 anos. E
A cada etapa foram mensurados diferentes parâmetros. Então, no início, a gente teve as análises do tamanho do corpo e análise de deformidades. Então, ao longo de todo o período, várias análises foram feitas. E como resultado, o tamanho relativo das gônadas do salmão foram analisadas. Então, em amarelo claro, a gente tem fêmeas de salmão selvagem, em azul claro, machos de salmão selvagem, em laranja, fêmeas que foram retiradas as células germinativas, e em azul escuro, machos que foram retiradas as células germinativas. Então, a gente tem aqui em A, no início do experimento, após 6 meses de passar esses peixes para a água do mar, e em B a gente tem no final do experimento, então em fevereiro de 2020. Então, a gente pode observar que após o final do experimento, então, não teve desenvolvimento das gônadas nos peixes que foram retiradas as células germinativas. Então, ao final do experimento, esses peixes estavam estéreis. E se a gente for comparar a composição nutricional desses peixes, então, se a gente pegar a fêmea selvagem e comparar com a fêmea que foi retirada das células germinativas, a gente vê que a composição de ácidos graxos foi muito parecida. Então, não houve diferença significativa entre a retirada dessas células germinativas. Então, não diminuiu a qualidade nutricional desses salmões que passaram a ser estéreis. Então, se a gente for comparar os parâmetros de crescimento do salmão selvagem para o salmão que foram retiradas essas células germinativas, foram bloqueadas essas células germinativas, desde a fase de par até a fase de adulto na despesca, não houve diferença significativa na taxa de crescimento específico do peso corporal. Então, em conclusão, o salmão sem as células germinativas teve um desempenho semelhante ao dos seus homólogos, o salmão selvagem, tendo a clara vantagem de nunca amadurecer. E agora, para finalizar essa parte do salmão, então eu trouxe um artigo referente à esmaltificação, que é um processo muito importante no ciclo de vida do salmão. Então, aqui eu trouxe o artigo de Kuziskin et al., publicado em 2019, e o objetivo desse estudo foi analisar a relação entre as mudanças na morfologia externa da estrutura de peixes e coluna vertebral em 5 salmonídeos durante a esmaltificação. Então, para esse experimento, foram coletados peixes selvagens, foram utilizados pares esmaltes de salmão do Atlântico, truta marrom, miquisa, salmão corro e dolly varden. Então, de cada um dessas espécies foram tiradas medidas morfométricas e a medida dos grupos vertebrais nas espécies estudadas. Então, como resultado, mudanças semelhantes na coloração corporal e na morfologia externa foram observadas em todas as 5 espécies durante a esmaltificação. As transformações morfológicas mais notáveis estavam relacionadas com a proporção do corpo, onde o comprimento relativo do pedúnculo caudal aumentou durante a esmaltificação, a posição das barbatanas emparelhadas e não emparelhadas mudou substancialmente, e os moldes diferiram do par no deslocamento da nadadeira dorsal, pélvica e anal para a cabeça. E a análise da relação de comprimento corporal e peso corporal esviscerado mostrou que o peso corporal relativo nos esmaltes de todas as espécies foi maior do que no par. E esses dados sustentam que o desenvolvimento do formato corporal oval ou quase arredondado nos esmaltes que entram nas águas salobras foi alcançado devido ao aumento da massa muscular. E diferentes autores dão especial atenção ao aumento do comprimento relativo do pedúnculo caudal. Então, o alongamento do pedúnculo é um parâmetro importante que mostra o início de uma transição entre manobras em correntes de água turbulentas em água doce para movimentos de migração prolongadas em águas marinhas pelágicas. E o maior número de centros vertebrais sujeito a transformações associadas com a esmaltificação foi registrada no salmão do Atlântico.
E essa espécie é caracterizada por um movimento rápido desde as zonas costeiras até o ambiente pelágico do mar, e migrações prolongadas e distantes a céu aberto. Olá a todos, me chamo Aleph e, dando seguimento às apresentações, irei falar sobre as trutas, a começar pelas características físicas. Elas são tipicamente menores, com um corpo aerodinâmico, uma pele salpicada e uma cauda quadrada. Habitam principalmente riachos de água doce, lagos e rios. A reprodução é através de desova, com os adultos colocando ovos em camas de cascalho, e ocorre a eclosão desses filhotes até o ciclo finalizar e eles se tornarem animais adultos. Então, a truta arco-íris é um peixe da família do salmão, é originário ali da América do Norte e foi introduzida no Brasil por volta de 1949 por intermédio do Ministério da Agricultura, que tinha como objetivo popular ali as águas das regiões serranas, que eram pobres de, de fauna aquática é, até então. A truta, então, ela se deu muito bem com a temperatura aqui do Brasil, ali principalmente da região serrana, e logo despertou um grande interesse de produção dos criadores de realizar o cultivo comercial. É considerado um peixe nobre e de um sabor delicado, com excelentes qualidades nutricionais. É um peixe restrito, então, de regiões frias, por isso que basicamente se encontra ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. É, a truticultura representa uma atividade econômica alternativa que caracteriza-se pela cultura intensiva, alcançando grandes produtividades em pequenas áreas. A produção nacional de truta se encontra basicamente entre 2.000 toneladas ao ano e é ali comercializada principalmente no eixo sul do país. O ciclo de vida da truta arco-íris é semelhante com as demais trutas e começa com a fêmea cavando o ninho no cascalho, então ela vai fazer o depósito de ovos nesse cascalho. Após a deposição de ovos nesse ninho, vem o macho e fertiliza esses ovos com sêmen. E os ovos, depois de fertilizados, eles levam de entre 20 a 100 dias para eclodir, a depender da temperatura da água. Depois da eclosão, é, esses alevinos vão ficar se alimentando com o saco vitelino por basicamente 3 semanas. E após essa alimentação, quando o saco vitelino estiver esgotado, eles vão emergir como alevinos e vão dar início ao ciclo da vida livre, se tornando trutas adultas. A reprodução da truta basicamente tem um período de realização ali entre os meses de maio e agosto, que são os meses mais frios, então com os dias mais curtos e a temperatura da água é mais baixa, em torno basicamente de 10 graus. No ambiente natural, a truta ela sobe o rio em direção às nascentes para realizar o acasalamento. Já em cativeiro, as frutas chegam à maturidade sexual sem estímulos que tem na natureza, então que é subir a correnteza, construir ninho no cascalho, e não consegue expelir seus produtos sexuais. É preciso também uma intervenção para realizar essa reprodução artificial, que é a intervenção ali do homem na reprodução desses animais. Com o objetivo
ter uma boa seleção de animais e ter um bom desempenho do plantel, recomenda-se iniciar a seleção desses animais por volta do primeiro ano de vida. Vai ser considerado um fator principal o ganho de peso. Então, os animais fracos, que não têm um bom desenvolvimento, que obtiveram alguma doença que comprometa ali a formação, que tem uma má formação, esses animais são descartados. Alguns machos podem estar maduros já no primeiro ano de vida e essa característica precoce ela é prejudicial no ganho de peso, então esses machos também devem ser descartados. O primeiro ano de vida desses peixes, mais ou menos, eles já chegam a 1,5 kg e é quando eles chegam na maturidade sexual. Quando a época de reprodução começa a se aproximar, as características secundárias elas se tornam mais acentuadas. Então, nos machos, as laterais elas são mais brilhantes e a mandíbula ela fica mais pronunciada. E já nas fêmeas tem um corpo arredondado e a cabeça mais delicada. Uma segunda coisa a ser feita numa triagem é levar em consideração, para facilitar o manejo, evitar que esses reprodutores tenham brigas ali dentro do plantel e os machos devem ficar separados das fêmeas. Então, quando confinados, esses peixes não se reproduzem naturalmente, sendo necessária a intervenção para a realização desse processo. A maturidade sexual desses peixes é alcançada ali próximo aos 2 anos, então 1 ano e meio basicamente, 2 anos, com um peso mínimo de 500 gramas e condições ambientais propícias. Então, a temperatura da água ali em torno de 10 graus é fundamental para o bom manejo desses animais. A reprodução artificial é realizada através de alguns processos. Quando maduras, as fêmeas liberam esses ovos na cavidade abdominal e compreende-se como desova a extração de óvulos dessas fêmeas com a leve compressão abdominal. Com a temperatura ali basicamente em 10 graus, a triagem deve ser feita a cada 7 dias. As fêmeas, então, maduras e devidamente triadas devem ser levadas a um local coberto e todo esse processo da desova ela deve ser feita sobre um abrigo de luz, porque os óvulos e o sêmen eles são fotossensíveis. Todo o material utilizado na desova deve ser limpo e seco, pois o contato com a água diminui a taxa de fertilização. A hidratação desse ovo causa o fechamento da micróplia, impedindo a penetração do espermatozoide. Os machos eles podem ser utilizados várias vezes durante o período de reprodução, respeitando o intervalo entre 2 semanas, que é para a recuperação desse animal, e sendo descartado no final do período. Já as fêmeas são utilizadas do segundo ao quarto ano de vida e só então descartadas. A qualidade então dos produtos sexuais ali na fêmea, quanto mais velha, ela começa a declinar com o passar do tempo. E quanto mais velha a fêmea, maior a quantidade e o diâmetro dos óvulos. Então é recomendado que os processos de reprodução e incubação sejam feitos separadamente por idade da fêmea, para obtenção dos lotes mais homogêneos em peso e tamanho de larva. Os fatores físicos e químicos da água envolvidos no processo de reprodução desses peixes devem ser respeitados. Então, a temperatura da água deve ficar ali em torno de 10 graus, 2 graus é já muito boa para a reprodução. A porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido deve ficar maior do que 80%. O pH, águas ácidas então predispõem parasitas e as águas alcalinas
a amônia se torna é, encontrada na forma tóxica. E os materiais de suspensão eles devem ser menores do que 30 miligramas por litro. E essa água deve ser livre de poluentes e a quantidade da água ela depende da quantidade de animal. Então, o cálculo é feito basicamente por cada quilograma de peixe estocado deve ser fornecido 1 litro de água por minuto. A sequência de desova e fertilização segue um cronograma, então vai começar pela preparação da solução anestésica, onde vão ser alocados esses peixes, e a fêmea vai permanecer nessa solução por alguns segundos até que ela fique em decúbito lateral. Vai ser feito, vão enxugar as fêmeas para realizar a extrusão de ovos, para não ter contato com a água, anestesiar o macho também e secar para retirar o sêmen no recipiente. Vai fazer a realização do pool de sêmen e colocar esse pool de sêmen sobre o pool de ovos e misturar delicadamente para ser realizada a fertilização. Cobrir a mistura com água para ativar os espermatozoides e os óvulos e descansar por 20 minutos. Enxugar esses ovos para retirar o excesso de sêmen e levar os ovos à incubadora. A incubação é o processo biológico que ocorre após a fecundação e ele vai até a eclosão do embrião. Todo esse processo ele deve ser realizado ao abrigo de luz solar direta. As temperaturas médias diárias dura ali em cerca de 30 dias de incubação e a temperatura média ali de 10 graus no período de incubação. Esse período de incubação ele se divide em duas fases, que é o da fecundação até a pigmentação, que é o ocular do embrião, e até a eclosão. Existem então vários sistemas de incubação: a incubadora horizontal, a incubadora vertical de bandejas sobrepostas e a incubação tubular. É interessante então a utilização de filtros nesse período de incubação, já que tanto o ovo como as larvas necessitam de água limpa e pura. Os filtros então podem ser de areia, pressurizados ou de carvão. Em qualquer sistema de incubação utilizado, a vazão de água deve ser a máxima, desde que não provoque o revolvimento dos ovos. O período de eclosão, para que se torne totalmente concluída, pode durar até 5 dias. Durante esse processo, os ovos não embrionários e os embriões eclodidos mal formados ou mortos deverão ser retirados com auxílio de pinça. O período larvário é o período que é ali entre a eclosão e a primeira alimentação externa. Então, durante os primeiros 180 graus dias, as larvas se alimentam de reserva do saco vitelino e os embriões mortos devem ser retirados também com o auxílio do sifão ou das pinças. Quando aproximadamente 50% do lote de lava estiver nadando, ou 3 quartos do vitelo já consumido, então deve ser feita a introdução da alimentação artificial com uma ração de alto teor proteico e que deve ser muito moída para que esses animais consigam se alimentar. Nessa fase, o manejo sanitário é muito importante, então as calhas e as caixas devem ser limpas com o sifão diariamente, que vai fazer ali a retirada do resto de ração, de animais mortos ou de algum outro resíduo que possa ter caído na produção. Os alevinos, então, depois eles são alimentados várias vezes ao dia e após de um período de alimentação, os alevinos começam a adquirir a pigmentação. Então, depois de algum tempo, já alguns dias depois de alimentação de laboratório, que compreende ali entre 180 graus dias, os alevinos começam a adquirir a pigmentação e esses podem ser transferidos para os tanques externos de alevinagem. Nesse período, os alevinos estarão com um peso aproximadamente de 200 microgramas
e se a temperatura da água deve ser mantida abaixo dos 14 graus, então pode ser realizada a estocagem até 10.000 alevinos por metro cúbico, durante os primeiros 15 dias de cultivo. A velocidade de crescimento desses animais é muito rápida, então eles praticamente dobram de pesos a cada 15 dias. Então a densidade de estocagem deve ser ajustada a cada 2 semanas. Essa densidade depende basicamente da vazão de água e o teor de oxigênio dissolvido na água e do tamanho de peixe. Os peixes menores eles têm atividade metabólica maior e consomem mais oxigênio do que os peixes de fase de acabamento. Por isso eles necessitam de um espaço físico mais amplo. Os tanques dos alevinos devem ser cobertos com tela para diminuir a incidência de luz solar direta e evitar que tenham ataques ali de predadores. Nos primeiros meses, a coluna de água não deve ultrapassar 0,5 metros de altura. O grânulo da ração deve aumentar de acordo com o crescimento do peixe. No início, o ajuste da quantidade da ração é quinzenal e a partir do quarto mês de cultivo, o ajuste de quantidade de ração passa a ser mensal e vai decrescendo gradativamente. Para a realização da parte de truta foram utilizados alguns artigos, todos eles com um foco na reprodução artificial, na fecundação artificial e na qualidade dos reprodutores dentro de um plantel. Então foram extraídos dados, principalmente características do processo dessa reprodução artificial. Aqui se encontram as referências bibliográficas presentes para fazer a realização desse trabalho. E finalizamos esse trabalho que trouxe características tanto da truta quanto do salmão ali na forma de manejo, de alimentação, da desova, da fecundação artificial. Então, eu, Aleph e a Nathalie agradecemos a atenção de todos. Espero que tenhamos contribuído para o aprendizado de cada um e finalizamos aqui nossa apresentação. Muito obrigado.